Esse rapaz foi humilhado por todo mundo e também muito menosprezado, mas a verdade é que ele escondia ser o melhor médico da face da Terra. E quando as garotas descobriam isso, ficavam loucas por ele. Até deu briga pra saber quem é que casaria com o coitado. É claro que se gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí. Mete aquela bala no like pra fortalecer e bora se inscrever no canal, rapaziada. Falta muito pouco pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Eu vou deixar o link do nosso servidor no Discord e eu deixo o nome do Manhwa por lá. E eu tô esperando vocês e agora eu conto com o seu apoio. Aproveita o vídeo aí, rapaziada. Yang Junfen era um jovem médico com uma curiosa tendência a pregar peças nos seus pacientes. Em um certo dia, um senhor acabou aparecendo reclamando muito de uma sensação de ardência intensa após uma pimenta malagueta que foi posta acidentalmente, se misturando ao creme que ele usava para o seu tratamento. Sem interesse em discutir o caso, o protagonista simplesmente optou por sair rapidamente dali, tentando evitar uma briga. Ele correu em direção a uma cerca alta, escalou com sua mochila nas costas e assim que olhou para trás, esboçou um pequeno arrependimento. Do alto ele saltou, aterrissando como uma leve nuvem na poeira ao redor e continuou correndo, gritando que uma fruta bem gelada poderia aliviar a ardência do cara. Sem a intenção de retornar ali tão cedo, mencionou que uma coleção de filmes também havia se perdido no processo. Ainda percebendo que o velhinho estava no encalço do protagonista, o mesmo simplesmente aumentou a velocidade, se direcionando para um penhasco bem próximo. De lá ele se lançou ao vazio com um sorriso travesso no rosto, enquanto gritava para o paciente se cuidar melhor. Ao cair do teto de um trem em movimento, ele se ajeitou e, usando a mochila como travesseiro, e mordeu um galho que tinha em mãos, perdido nas lembranças da sua infância. Ele recordou de viagens com o velho mestre das montanhas que lhe revelava os segredos da medicina tradicional. Em uma dessas ocasiões, o seu mestre o surpreendeu, empurrando ele da montanha Moyun, mas Yang prometeu a si mesmo que retornaria independentemente das dificuldades. Suas aventuras ao redor do mundo eram tão diversas quanto perigosas. Em algumas noites, subia as montanhas místicas sobre o brilho da lua em busca de algumas ervas raras. Em outras, ele encarava os desafios da floresta amazônica como um destemido explorador. Teve ainda momentos em que ele navegava pelo imenso Oceano Pacífico, capturando criaturas exóticas das profundezas, sempre buscando novas vivências e conhecimentos para sua jornada. Revendo suas memórias, o protagonista simplesmente percebeu que o seu grande plano para aquele dia era encontrar uma boa namorada. No entanto, enquanto refletia sobre esse sistemático problema que ele encontrava, acabou batendo a cabeça em uma ponte, despencando direto sobre uma carruagem, soltando até um grunhido de dor. No meio daquele desconforto todo, começou a imaginar que talvez a sua pretendente ideal pudesse estar em algum dos vagões empoeirados do trem. Logo em seguida, uma voz suave e também bem misteriosa chamou sua atenção e ele se perguntou quem é que poderia ser a dona daquele som encantador. Deixando a imaginação correr solta, visualizou um carismático condutor com uma camisa um tanto quanto desabotoada e seguiu o som da voz feminina que vinha de uma janela próxima e, cheio de expectativa, ele subiu no parapeito, porém acabou perdendo o equilíbrio e acabou caindo de cabeça dentro do vagão. Levantou-se rapidamente, ainda dolorido e um pouco corado, torcendo para que ninguém tivesse notado a sua entrada bem desajeitada. Enquanto observava o ambiente ao redor, ele relembrou as montanhas distantes e sentiu que talvez ele estivesse finalmente diante de alguém que realmente era especial para ele. Decidido, se aproximou da jovem, se preparando para agir como médico experiente que era, e com isso iniciou seu exame. O prota chegou perto e tentou acordá-la suavemente. Ao observá-la mais de perto, notou detalhe nela, mantendo foco em cada passo do exame com maior seriedade. Como médico, ele sabia que uma análise detalhada era essencial, então observou toda a garota do cabelo aos pés. Ela estava parcialmente coberta por um lençol que lhe proporcionou uma visão um tanto meio que obstruída. A jovem estava claramente debilitada, com um rosto pálido e também tinha alguns sinais de fraqueza nos membros. Enquanto examinava ela, a garota acabou se mexendo, mudando de posição, e quando o protagonista percebeu isso, seu coração começou a ficar acelerado e se sentiu ainda mais nervoso. Ficou muito incomodado também, pois estava constrangido. A garota se movia inquieta, visivelmente incomodada, e o médico deduziu que a dor deveria estar concentrada na região inferior do abdômen. Ela se virou de costas, respirando de uma forma um tanto quanto irregular, e lentamente abriu seus olhos. O protagonista, ao notar a situação, pediu em voz baixa que chamassem o condutor, pois ele mesmo não poderia sair. Uma médica até se ofereceu para ajudar, e a proximidade da paciente deixou o Yang um pouco embaraçado, esforçando-se para não olhar nos olhos dela. Foi nesse instante que o protagonista notou um copo vazio e um pote de sorvete ao lado da cama, e com isso concluiu que a jovem sofria de uma doença agravada pelo sorvete que consumiu o dia inteiro. Com um leve sorriso, considerou o caso um desafio interessante. Comentou que a paciente teve sorte em encontrar um médico ali por perto e, ao iniciar o tratamento, afastou o lençol e, apesar dos seus olhos curiosos, manteve o foco no diagnóstico. Para reforçar a concentração, ele fechou os olhos e mentalizou o fluxo de energia
necessário para que ele pudesse promover a cura na garota. Após alguns minutos de concentração, ele sentiu a energia se acumular nos pontos adequados para o tratamento. A paciente ainda demonstrava dor segurando o abdômen com os olhos fechados e o protagonista focou na circulação, procurando aliviar a tensão ao aplicar a técnica de Ki. Conduziu a energia até os pés dela, pressionando suavemente e identificando os pontos exatos para o alívio do Chi. A jovem, que suava e apresentava uma leve febre, claramente demonstrava o quanto o desconforto estava afetando ela. O médico continuou a transferir a energia Ki para os pés da jovem, que ao sentir o toque, apertou o lençol e a dor começou a ceder, dando lugar a uma sensação de calma e alívio, como uma onda de tranquilidade que se espalhava por todo o corpo. Apesar de ainda sentir um pequeno desconforto no abdômen, ela começou a experimentar um alívio acolhedor. O nosso herói percebeu que a dor estava diminuindo gradativamente e finalmente a paciente soltou um suspiro de alívio e conseguiu se ajeitar de uma forma muito mais confortável na cama agora. Mais desperta, ela se virou para a mesa ao lado, sentindo-se bem aliviada, e ao abrir os olhos e notar o jovem médico indo por perto, massageando gentilmente seus pés, hesitou, imaginando se aquilo não seria um sonho após tanto sofrimento. Mas a sensação era real e de repente soltou um grito de surpresa que ecoou pelo vagão, puxando rapidamente o lençol para se cobrir, enquanto o ambiente ao redor parecia muito bem se acalmar. A jovem indignada reagiu com um chute no rosto do protagonista, gritando que ele estava passando dos limites. Ele até tentou se explicar, dizendo que apenas queria aliviar a dor dela e aqueles eram um ponto específico nos pés. Observando a cena de cima, algumas pessoas, incluindo um homem e uma mulher, espiavam com curiosidade o médico ajoelhado ao lado da prateleira inferior. Já o Sr. Calvo, com um grande bigode, hesitou sem saber como interpretar a situação. Embora estivesse intrigado com a sua vizinha de curvas marcantes, o belo corpo, não entendia o que realmente acontecia ali. Logo decidiu agir e chamou ajuda, gritando que o encrenqueiro estava perturbando a coitada da jovem que estava morrendo de dor. Enquanto isso, Liang, que passava pelo corredor, ouviu o pedido de ajuda vindo do compartimento e logo presumiu que Yang poderia estar em apuros. Com um sorriso decidido e ajeitando os óculos, ele sentiu que era a oportunidade perfeita para bancar o herói. Entrou no compartimento abruptamente, avistou o estranho ao lado da jovem e exigiu que ele a soltasse de imediato. Yang Junfeng, mantendo a calma, sugeriu que Liang pressionasse os pontos que ele havia indicado para aliviar a dor. Contudo, Liang, que conhecia um pouco de medicina, argumentou que a acupuntura não era a solução para aquele problema e rapidamente tirou alguns comprimidos de sua bolsa. Com um tom sereno, o médico rebateu dizendo que Liang ainda era muito jovem e que lhe faltava muita experiência. Isso irritou o cara, que sentiu a sua chance de brilhar sendo arruinada, o que deixou ele ainda mais decidido a intervir naquela situação. Antes que pudesse reagir, no entanto, Yang Junfeng segurou seu braço com firmeza e, em um movimento bem ágil, o derrubou ao chão. Do lado de fora, uma pequena multidão assistia aquela cena fascinada e sem saber ao certo o que pensar. Yang Junfeng começou a suspeitar que aquele cara poderia ter dado sorvete para a jovem, causando seus próprios sintomas, e confusa e quase em lágrimas, a jovem perguntou a Liang se o médico estava realmente falando a verdade. Liang, ofendido, exclamou que aquilo era um absurdo e que ele jamais faria uma coisa dessas, uma coisa tão cruel assim. Com um sorriso, o protagonista mencionou que era um estudante de medicina e aconselhou Liang a estudar mais antes de fazer acusações infundadas. A pequena multidão murmurava em apoio ao estudante, comentando que o médico parecia mais um charlatão com métodos poucos confiáveis, e alguém entre os observadores até sugeriu chamar o médico de verdade, não aquele pé rapado ali. Quando a tensão parecia atingir o seu ápice, o Sr. Calvo, de bigode, envergonhado, confessou em voz baixa que, na verdade, há muito tempo escondia um problema de saúde e que, ao observar a cena, ficou impressionado com o conhecimento do médico. Ele saltou da prateleira e, quase implorando, pediu ao jovem médico se poderia ajudá-lo com a sua condição. Em sinal de respeito, chamou de irmão mais velho e disse que pagaria qualquer quantia pelo tratamento, percebendo o clima ao seu redor. Yang Junfeng deu um tapinha encorajador no ombro do velho e comentou que o seu mestre certamente saberia como resolver aquela condição em tão pouco tempo. O ambiente mudou de imediato e os espectadores começaram a reconhecer o grande doutor, trocando elogios e comentários entusiasmados sobre o renomado especialista que estava bem diante de seus olhos. Liang mal conseguia acreditar no que estava vendo. O compartimento estava lotado de pessoas, como se todos no trem tivessem surgido de repente, e ele sentia que seria esmagado pela multidão crescente. Pessoas de todo tipo, cada uma com alguma dor persistente ou algum problema de saúde, se reuniam esperando ansiosamente por uma solução mágica. O protagonista, usando um grande megafone, orientava todo mundo a procurar o mestre, e pouco a pouco a multidão se dispersou. Ao final, restaram apenas uma nota de 100 ienes e um beijo no rosto como agradecimento, e quando a poeira baixou e os curiosos saíram, Liang percebeu ainda
ainda caída ao chão com marcas de sapatos por todo o corpo. O protagonista, por sua vez, observava Liang com um novo brilho no olhar. Mais um pouco e ela sabia que acabaria completamente encantada por aquele jovem médico determinado e habilidoso. Antes de partir, o protagonista lembrou ao velho que ainda poderia encontrá-lo nas montanhas, admirado com o número de pessoas que havia ajudado. Para ele, isso parecia uma forma simbólica de recompensa por todos os anos de dedicação aos estudos. E ao chegar à estação Fairlane, na parte leste de Xi'an, o protagonista se despediu de Liang, entregando-lhe um bilhete escrito à mão, e o cara lhe deu com entusiasmo contido nele. O prota ainda tinha anotado seu número de telefone e explicado que era estudante de medicina. Ela se afastou rapidamente, correndo para a estação, e sorriu satisfeita, se parabenizando em silêncio por ainda manter o seu carisma intacto, mesmo após tantos anos de isolamento lá nas montanhas. Ao olhar ao redor na estação, o protagonista percebeu que ele precisaria encontrar um lugar para passar a noite. Nesse momento, um homem desconhecido acabou se aproximando dele e lhe oferecendo um quarto no seu hotel. O prota franziu a testa, recusando educadamente, dizendo que ele já tinha outras prioridades, mas o homem acabou insistindo, revelando que o hotel possuía uma coisa de especial a oferecer. E intrigado, o prota deixou a curiosidade vencê-lo e decidiu conferir. No hotel, o homem levou ele até uma sala cheia de espadas grandes e adornadas com pedras, explicando que a coleção contava com milhares delas. Encantado com a ideia, o protagonista o seguiu, mas ao entrar encontrou apenas espadas comuns, baratas, penduradas na parede com meras decorações. Desapontado, ele foi diretamente para o quarto e se jogou na cama, sentindo-se enganado pelo dono do hotel enquanto olhava para o teto. Exausto, ele decidiu que ele precisava descansar e o som repetitivo nas gotas de água caindo da torneira foi a última coisa que ele ouviu antes de adormecer. No instante seguinte, ele se sentiu em um lugar completamente diferente e Liang agora se via em pé sobre a superfície de um lago, tentando ainda entender onde é que ele estava. À sua frente, uma porta gigantesca e imponente de um palácio lendário se erguia, e fascinado, ele segurou a argola de metal na porta. Decidido a explorar, acabou empurrando-a com força. As portas se abriram, revelando um templo de beleza magnífica e imponente, o Templo de Yuan, o local sagrado dos antigos reis da própria medicina. Com passos decididos, o protagonista subiu as escadarias, tomado por uma curiosidade crescente enquanto avançava para o desconhecido. Cada degrau parecia relevar algo novo e o chamava mais fundo. Finalmente ele chegou a uma ampla sala deserta onde algumas estátuas imponentes adornavam a parede oposta. O prota caminhou até a maior delas, uma enorme estátua de dragão, fascinado por sua grandiosidade e também imaginando quantos metros de altura que aquilo lá teria. Ao se aproximar aos pés da estátua, uma sensação estranha o envolveu. Era como se aquele lugar lhe fosse familiar. Subitamente, um som forte reverberou pelo salão, fazendo o chão vibrar e pequenas pedras caírem do teto. O prota olhou para a estátua, que agora emitia um brilho ameaçador, e assustado viu o dragão de pedra ganhar vida e os seus olhos reluzindo como brasas ardentes. Sentiu um medo profundo e saudou o dragão com todo respeito antes de se virar e fugir dali o mais rápido que ele conseguia, correndo com toda a pompa. Usando todas as suas forças nessa corrida, o protagonista tentou escapar do dragão que o perseguia e, em meio à fuga, gritava completamente desesperado, implorando que o monstro não o devorasse e justificando que a sua carne era dura e nem tinha gosto, para ser sincero. O medo dominava cada passo, mas de repente ele se viu em um cenário completamente diferente, como se tivesse sido transportado para um lugar mágico. Subitamente ele se encontrava em uma superfície luminosa, semelhante a um espelho d'água cintilante. Confuso, ele olhou ao redor até avistar uma pequena esfera mágica flutuando à sua frente, estendeu as mãos, fascinado para tocar a orbe que pairava no ar, e no instante em que seus dedos tocaram a esfera, ela explodiu em uma explosão de luzes e cores intensas. Assustado, Yang protegeu o rosto com a mão e ao abrir os olhos percebeu que tudo havia sido uma visão e ele despertou na sua cama ainda completamente de cara. Ao olhar para sua mão, ele acabou notando que segurava um fragmento da esfera mágica que encontrara ao descer a montanha, sem sequer conseguir esquecer as visões que ele havia tido e que deixaram ele praticamente muito traumatizado. Afinal, ele tinha tomado o carreirão de um grande dragão, né, rapaziada? Ele fechou os dedos ao redor do fragmento, intrigado com o significado daquele brilho místico que presenciara. Sentindo que algo especial aguardava naquele dia, ele se levantou, determinado a reencontrar a sua noiva. Ao sair de casa, ele percebeu uma grande multidão reunida diante do imponente edifício de Xingai International. Enquanto isso, uma jovem chamada Guru Yu entrava no prédio da empresa, sendo recebida com formalidade pelas secretárias da entrada, que anunciaram sua chegada ao diretor. Conduzida até a parte, Yu bateu a porta e foi convidada a entrar. Ao cruzar o limiar, viu uma mesa repleta de documentos e relatórios e perguntou ao diretor Xin Xiu como ele conseguia lidar com tantas responsabilidades. Colocando uma pasta sobre a mesa, ele comentou que o seu noivo havia chegado à cidade e o diretor a tranquilizou, assegurando que não havia motivo para se preocupar. Xin Xiu revelou que o seu avô havia se envolvido pessoalmente na organização do casamento dias antes, o que deixou Guru Yu completamente desconfortável. Ela se levantou e mencionou que o seu noivo era um jovem da família Yang, mas a sua expressão demonstrava uma certa insatisfação na fala.
Descontente, ela ainda comentou que sendo Shin Shiyu uma jovem de grande beleza e da família, merecia alguém à altura, um parceiro que fosse digno do rapaz que vivia nas montanhas. Em resposta, protestou dizendo que um casamento era uma escolha para a vida toda, mas que infelizmente o seu avô já tinha decidido tudo e o diretor até tentou acalmá-la, sugerindo que poderia ajudá-la a desfazer o compromisso e se fosse esse o desejo dela, de coração. Ele pegou o copo de bebida e depois de refletir por um momento, sugeriu que talvez alguém mais digno ainda pudesse aparecer. Isso deixou Guryu furiosa e ela desafiou o diretor perguntando se ele realmente se atrevia a contrariar a decisão do seu grande avô. Com raiva, ela ainda continuou dizendo que tinha suas próprias ideias para se vingar da situação. O diretor observou Guryu com um sorriso enigmático, dizendo que deixaria a situação nas mãos dela para resolver como achasse melhor e tomasse a melhor decisão que o seu coração mandasse. Do lado de fora do edifício, o protagonista estava sentado em um banco perto da entrada, vendo pessoas passarem. Ele pensou que o prédio de Shingai não parecia muito distante e calculou que poderia ir até lá a pé. Ao olhar para a carteira, notou que tinha apenas 20 pila. Nesse instante, ele viu um carro passando em alta velocidade pela rua e ao olhar melhor, percebeu que uma garota estava prestes a atravessar o caminho do veículo. Preocupado, Yang se levantou de um salto e correu para ajudá-la, chegando a tempo de puxá-la para o lado e evitar que o pior acontecesse. O carro freou bruscamente, derrapou e acabou colidindo com um caminhão que estava parado na estrada. O impacto provocou uma grande explosão, atraindo a atenção de todos que estavam ali ao redor. As pessoas começaram a correr em direção ao acidente enquanto o protagonista segurava a jovem tentando mantê-la a salva. Alguns passeantes começaram a correr para socorrer os ocupantes do carro e um homem gritava para que a passageira inconsciente acordasse. O motorista, completamente assustado, permanecia ao lado dela, lamentando e gritando que tudo aquilo havia sido consequência da sua direção imprudente e de estar correndo. Ou seja, dirige com sabedoria, rapaziada. O protagonista se apresentou na cena, informando que a ambulância só chegaria em meia hora e que seria tarde demais para levar a garota ao hospital. O homem ao lado dele, cheio de desespero, agarrou as roupas do protagonista com toda a força, gritando que Seelin estava morrendo e que ele precisava descobrir uma forma de salvá-lo quanto antes. O nosso herói, mantendo a calma, explicou que os ferimentos da garota eram muito graves, mas que ele sabia como ajudá-la. Com raiva, o homem perguntou se ele realmente sabia o que fazer e, em resposta, o protagonista garantiu que tentaria sim salvar Seelin e pediu ao outro para ficar quieto e, em troca, a garota lhe prometeu fama e fortuna caso conseguisse salvá-la. Yang se aproximou de Seelin, que estava inconsciente ao chão, e começou a examiná-la com maior cuidado. Ele segurou delicadamente a mão da jovem, ouvindo atentamente sua respiração. Ao ver os movimentos cuidadosos de Yang, o homem ao lado, ainda nervoso, questionou se o protagonista realmente pretendia abrir o ferimento da garota ali mesmo. Irritado, o prota pediu pro cara se calar, afirmando que não queria que ele morresse. O homem, ainda ameaçador, afiava uma faca grande enquanto advertia de que se algo acontecesse à garota, ele não hesitaria em mandar o protagonista de vala, já que ousou tentar salvá-la e mesmo assim acabou mandando de vala. Mantendo a concentração, o protagonista colocou as mãos na cabeça da jovem e fechou os olhos, entrando em um estado completamente profundo de meditação. Logo, ele se encontrou em uma realidade astral onde podia ver a forma espiritual de Seelin ao seu lado. Yang percebeu que para manter a garota viva ele teria que usar a sua energia interior, o que levaria a uma prática de autocultivo espiritual. Ele sentiu também que essa experiência era totalmente diferente das que tiveram anteriormente e que poderia ser a sua chance de desenvolver ainda mais essa habilidade especial que ele continha consigo. Concentrado, nosso herói começou a canalizar o verdadeiro Ki, uma energia vital do corpo de Seelin, para o órgão correto, restaurando as partes internas prejudicadas. Ele instruiu mentalmente a garota a voltar e nesse momento o homem com a faca voltou a ameaçar o protagonista, dizendo que se ele não curasse a garota, iria atacá-lo sem nenhuma hesitação. Para a surpresa de todo mundo, a passageira inconsciente começou a despertar de uma forma muito lenta e o protagonista anunciou que havia uma possibilidade de efeitos colaterais devido ao tratamento, mas que ele havia salvo da pior situação. Enquanto o protagonista processava o que tinha acabado de realizar, ele sentiu que sairia dali como um verdadeiro prodígio, um gênio da cura ainda desconhecido. Os transeuntes ao redor boquiabertos começaram a sussurrar que ele parecia um médico divino, um verdadeiro salvador. E o prota sentiu energia Ki fluindo intensamente do seu corpo, quase queimando de tão intensa. A jovem Seelin, já recobrada, foi tomada por uma lembrança intensa e inesperada, pois 3 anos antes, em uma missão secreta na Amazônia, ela havia sido exposta e teve que fugir, sendo perseguida pelos seus próprios inimigos. Em meio à selva, um predador enorme apareceu ao seu lado, deixando ela completamente aterrorizada, e soldados armados correram em sua direção, e um deles fez um comentário rude, sugerindo que achava aquelas garotas asiáticas muito esquisitas, e quando ele parecia prestes a se aproximar, ouviu um som assustador e desviou o olhar bem confuso. Um enorme monstro verde com olhos ardentes surgiu ao lado de Lin, encarando o soldado com uma fúria ameaçadora. Com a boca aberta e pronta para o ataque, o monstro revelou Yang, que estava calmamente parado dentro das enormes mandíbulas da criatura. E Lin, em choque, percebeu que ele estava na boca de um crocodilo gigante o tempo todo e observou com uma mistura de espanto e também muito medo. Com uma postura confiante, o protagonista disse em voz alta que era o maior mercenário do mundo, conhecido como Rei Sangue dos Unicórnios, e que estava ali
ali em uma missão muito mais do que importante. Voltando ao presente, Lin agora se lembrava com clareza do momento em que conhecera o protagonista. O motorista e o acompanhante ao seu lado ficaram radiantes ao perceber que ela finalmente tinha acordado. Lin, ainda agitada, deu um tapa em um dos seus acompanhantes e gritou com eles, indignada com a forma desajeitada como estavam dirigindo. Irritada, ela ordenou que os rapazes procurassem imediatamente o homem responsável pelo acidente, e em seguida o protagonista chegou ao prédio da corporação, onde ele foi em direção à recepção e se apresentou à recepcionista dizendo que precisava de uma reunião com o gerente, o próprio Shin Shio. Antes que pudesse seguir Gu, a jovem que estava ao lado se virou para ele pedindo que acompanhasse. Yang, intrigado, pensou que a sua futura esposa estava bem à sua frente e seguiu-a, enquanto o companheiro de Gu saía do prédio e caminhava na mesma direção. Juntos, eles subiram as escadas lado a lado com o protagonista, ansioso para entender o desenrolar dos próximos eventos, já que ele era um médico, mas não previa o futuro. O companheiro informou ao protagonista que o menino e uma menina já tinham chegado ao local, mas não haviam mais ninguém presente. Gu, a garota, comentou ao interlocutor que planejava morar ali, acrescentando que Shin estava ocupado no momento, mas que falaria com ele assim que estivesse livre. O protagonista agradeceu ao seu parceiro, achando a garota interessante, mas sem entender muito bem o que ela queria dizer. Ele suspeitava que ela estivesse apenas tentando parecer satisfeita com tudo, mas notava um certo nervosismo nas suas próprias palavras. De repente, Gu deu um salto para o lado, assustada, e então percebeu de imediato o que tinha acontecido, mas se aproximou rapidamente, perguntando se estava tudo bem. A garota, tremendo, disse que tinha visto uma pequena aranha, e ao ouvir isso, Yang, tentando tranquilizá-la, segurou seu braço, lembrando que havia acabado de salvá-lo, e em resposta, a garota chamou ele de, atirado, exigindo que ele a soltasse de imediato, acusando de estar se aproveitando da situação para chegar cada vez mais próximo dela. Irritada, ela se afastou, murmurando que os homens pareciam não ter um pingo de dignidade e que todo mundo não passava de um salafrário safado. O protagonista, ainda muito mais do que confuso com a reação dela, olhou para a aranha minúscula que estava em uma grade de metal, parecendo surpresa por ter causado tanto pânico numa garota, já que ela nem sequer havia feito nada, tadinho. Observando a pequena criatura, o protagonista pensou que provavelmente seria melhor que ela não cruzasse o caminho de Gu novamente. Enquanto isso, a mesma caminhava rapidamente pela rua, incomodada com o que havia acontecido. Ela sentiu que o protagonista tinha forçado a sair antes que ela pudesse lhe contar sobre o próprio hospital. Ao chegar na entrada do hospital público de Jinhai, Yang se lembrou das palavras de Gu, que tinha incentivado ele a trabalhar ali. Satisfeito, ele pensou que aquele hospital comunitário poderia ser o ponto de partida para alcançar o seu sonho de se tornar um médico lendário. No entanto, no começo ele acabou assumindo a função de zelador, incumbindo de limpar o chão e os banheiros. Embora fosse uma tarefa simples, o protagonista decidiu encará-la com dedicação, pensando no seu objetivo maior. Ele seguia todas as instruções de seus superiores sem reclamar, pois sabia que cada passo o aproximava do seu grande propósito de se tornar o melhor médico do mundo. De repente, o hospital foi tomado por uma agitação, pois um paciente estava sendo trazido de ambulância com paramédicos correndo pelo corredor e uma enfermeira gritando que se tratava de um caso de anigma de peito, colocando a própria vida do paciente em risco. Ao perceber a situação, o protagonista sentiu seu instinto de médico despertar e sem nenhuma hesitação ele se retirou rapidamente o uniforme de zelador e declarou com todo entusiasmo e pompa que ele tinha conhecimento médico e que usaria suas habilidades para salvar o paciente ou ele poderia acabar indo de vala. Yang correu em direção ao quarto do paciente, onde médicos e enfermeiras já estavam reunidos. As enfermeiras ficaram surpresas ao verem o protagonista, mas ele garantiu que estava ali apenas para ajudar e nada mais. Nesse momento ouviu um médico chamando Ezu dizer com desprezo que não atenderia o paciente sem nenhum pagamento. A enfermeira, preocupada, implorou o Dr. Ezu que fizesse algo, pois o paciente corria risco de vida, e o médico, no entanto, acabou zombando, dizendo que não tratava pessoas de uma forma grátis, já que nem relógio trabalha de graça, e ainda acrescentou com um sorriso cínico que a pobreza era uma doença para a qual não tinha cura nenhuma. Nesse instante, o médico cruel deu um chute na maca, fazendo o paciente idoso cair no chão e ordenou que jogasse um homem para fora do hospital, afirmando que pessoas pobres e sem dinheiro como ele acabariam morrendo de qualquer forma. Indignado, o prota se aproximou dos guardas, exigindo que parassem de tratar o idoso daquela maneira. Ignorando todas as ameaças, o protagonista simplesmente se colocou entre o paciente e o médico, atraindo olhares surpresos de todos na sala. O Dr. Ezu, furioso com a interrupção, tentou intimidá-lo, mas o prota ignorou a sua presença e se concentrou apenas no paciente que estava ali caído ao chão. Observando o pulso do idoso, o protagonista concluiu que ele estava sofrendo de um tipo específico de angina. Uma das enfermeiras, espantadas, comentou com admiração que o protagonista tinha feito um diagnóstico preciso apenas de olhar para o paciente. Ele explicou que seria
seria necessário aplicar uma injeção perto do coração para estabilizar o idoso, e enquanto o prota preparava o procedimento, o Dr. Ezu explodiu de raiva, dizendo que Yang não tinha autoridade para tratar ninguém ali e ainda ameaçando deixar o paciente para morrer. Ezu ergueu o pé tentando dar um chute na cabeça do prota, mas o mesmo com a maior rapidez levantou o braço e bloqueou o golpe usando uma agulha. Para surpresa de todos, o sapato do médico começou a se desintegrar, deixando o cara completamente de cara e assustado. Depois de inserirem uma agulha no pé do paciente, o médico começou a inchar rapidamente como se estivesse sendo tomado por uma forte reação. O protagonista comentou para a enfermeira que a condição do ancião não voltaria a se manifestar e que ele logo recuperaria sua saúde por completo. No entanto, o Dr. Ezu, furioso, ameaçou o protagonista, mencionando que o seu tio era o diretor do hospital e também o chefe da equipe. Ignorando a sua ameaça, o protagonista apenas se virou e acabou saindo, dizendo a Ezu que agora ele teria que confiar apenas em si mesmo. No entanto, antes que o protagonista pudesse se afastar por completo, o Dr. Ezu caiu de joelhos, exigindo que ele o ajudasse primeiro, oferecendo até mesmo pagar pelo tratamento. Em um gesto humilhante, o médico estendeu um cartão ao protagonista afirmando que havia 5 milhões disponíveis, indicando que estava disposto a ceder essa quantia em troca de ajuda. As pessoas ao redor ficaram chocadas com o comportamento do doutor, perplexas ao ver que ele realmente possuía uma quantia tão alta em seu cartão, e era por isso que ele era snob na realidade, né? Aproveitando a oportunidade, o protagonista aceitou o cartão, informando ao Dr. Ezu que ele precisaria cooperar para que o tratamento fosse bem eficaz. Ele explicou ao médico que havia encontrado uma estagnação de energia em seu corpo, a qual só poderia ser liberada com uma boa estimulação em uma área específica. Sem mais delongas, o protagonista deu um chute poderoso no bumbum do cara, que foi arremessado ao chão com tanta força que ficou incapaz de se levantar por alguns minutos. O protagonista então informou ao Ezu que o tratamento estava completo e que ele se recuperaria totalmente em 2 dias. Dr. Ezu, enraivecido e humilhado, questionou o protagonista, mas Yang respondeu calmamente que a saúde do cara está aí em perfeito estado após o tempo determinado. Ainda insatisfeito, o Dr. Ezu partiu para cima do protagonista com uma faca, exigindo que ele o tratasse de uma outra forma, mas o nosso herói, com toda a rapidez, desviou do ataque e deu um golpe que desarmou o médico, deixando os funcionários do hospital surpresos e também chocados com aquela cena que aconteceu diante de seus olhos. Após o ocorrido, o protagonista entregou um cartão de Ezu à enfermeira, dizendo que planejava doar o dinheiro para a Cruz Vermelha, e o diretor do hospital apareceu acompanhado por um homem chamado Liao, que pediu ajuda para seu pai que sofria de angina no peito, e o diretor, de uma maneira tranquila, garantiu esse cara que o seu sobrinho Sumizi era um excelente médico e que cuidaria do caso com toda a pompa. Quando Liao abriu a porta da sala para verificar o estado de seu pai, ficou surpreso ao vê-lo ali jogando carta com os outros pacientes em plena saúde. O cara estava saudável, como se ele tivesse mudado da água para o vinho. Ele se aproximou ansiosamente, perguntando ao idoso como que ele estava se sentindo, e com um sorriso, o pai afirmou que tinha sido tratado pelo diretor do hospital, elogiando ele pela sua eficiência. O homem expressou sua gratidão, dizendo que era um alívio saber que o seu pai tinha sido tão bem cuidado. Enquanto isso, a enfermeira comentou que desejava que o hospital Shanghai fosse conhecido como um dos melhores, sugerindo que divulgasse a verdade para não sentirem culpa. Ela abriu a porta e mostrou o paciente em recuperação, explicando que ele havia sido tratado por um médico chamado Yang, e não pelo Dr. Sumizi, como haviam sugerido ultimamente. Liao, irritado, respondeu que não se importava com quem era o responsável pela recuperação de seu pai e disse ainda ao diretor que se o hospital não cumprisse o seu dever de salvar as pessoas, deveria ser fechado. Então se virou para o pai e contou com entusiasmo que já sabia sobre o bom trabalho realizado ali, e o idoso confirmou que o único médico realmente dedicado ao hospital ali era o protagonista. Ao ouvir isso, o diretor do hospital ponderou sobre a situação, comentando que embora Sumizi fosse reconhecido, ele tinha sido demitido de um hospital anteriormente, o que levantava suspeitas sobre seu próprio caráter como médico. Gu, ao refletir sobre isso, imaginou que se Shin Shiu soubesse que o ancião foi salvo pelo protagonista, ele passaria a olhar para o prota de uma forma totalmente diferente. Mais tarde, após um longo dia de trabalho, o protagonista decidiu relaxar e foi até um restaurante simples. Enquanto aproveitava a tranquilidade do lugar, o bom clima, ele se lembrou de que o ancião na montanha o havia aconselhado a descer para conhecer melhor o mundo ao redor. Sabendo que não estava preparado para o que ainda estava por vir, o prota ficou imerso em seus pensamentos, sentindo-se mais motivado a seguir o seu próprio caminho e se tornar o médico que ele sempre sonhou em ser. A namorada do prota decidiu que queria um talismã especial e ele resolveu encontrar algo mais adequado para ela. Ao sair, jogou o pote vazio que carregava de lado e se dirigiu às ruas das antiguidades. A rua estava animada, repleta de pessoas passeando, negociando e explorando as barracas de artesãos e colecionadores. À medida que caminhava, o nosso herói observava os comerciantes e clientes ao seu redor, sentindo que havia chegado ao lugar certo para encontrar algo especial para sua amada. Logo, um vendedor surgiu entre a multidão, carregando uma caixa de madeira nas mãos, gritando para as pessoas ao redor se afastarem e não atrapalharem seus negócios, já que ali era um lugar especial para pessoas especiais. Ele parecia irritado e de repente lançou um olhar furioso para o nosso herói, acusando ele de estar no seu caminho. O protagonista, tentando se desviar, se afastou rapidamente, mas no processo, a caixa escorregou das mãos do vendedor e caiu no chão, e
o impacto foi forte e as pessoas ao redor pararam surpresas observando aquela caixa completamente danificada. O vendedor furioso culpou o Prota pelo ocorrido, afirmando que ele havia quebrado a caixa preciosa e gritou que a peça valia pelo menos 5 milhões. Ele exigiu que o nosso herói o compensasse pelo prejuízo e calmamente Yang respondeu que ele não queria criar problemas, mas o vendedor insistiu. Nesse momento, um homem estrangeiro se aproximou do nosso herói e em um tom amigável perguntou se ele estava interessado em verdadeiras peças antigas e especiais. Ele então convidou Yang a acompanhá-lo, prometendo que o jovem poderia escolher um presente sem sequer pagar nada. Era por cortesia da casa. Muito intrigado com aquela situação, o protagonista acabou aceitando a proposta e caminhou com o homem pela rua, passando por várias lojas e barracas. O homem garantiu que oferecia algo valioso e o Prota esperava encontrar algum item de jade raro sem ter que lidar com vendedores insistentes. De repente, ao virar uma esquina, o nosso herói percebeu algo inusitado. Um grande grupo de porcos corria ao redor deles como se estivessem fugindo de algo. O vendedor parecia desconcertado com a cena e nem conseguia entender o que estava rolando. Enquanto o carro de onde os porcos haviam escapado se afastava, um outro homem surgiu por trás, observando a cena atentamente. Ele era contatado pelo tio Etai e informou a Yang que haviam se livrado do lixo em questão. Cerca de uma hora depois, Yang, o homem e o outro jovem entraram na loja do cara. O anfitrião comentou que o Prota parecia superestimar o valor de que procurava e então ofereceu a ele um pedaço de esmeralda que estava guardado sob um vidro. O vendedor parecia relutante em entregar a pedra preciosa, mas estava literalmente disposto a negociá-la. De repente, o nosso herói ouviu um som suspeito ao lado, como se algo estivesse voando em sua direção. Assustado, se virou e viu um grande que passava por perto e com toda agilidade conseguiu evitar o animal. No entanto, antes que pudesse se recuperar totalmente, o homem grande e musculoso apareceu carregando um bastão sobre os ombros. Ele olhou para o nosso herói com toda a raiva, acusando ele de ter quebrado o objeto caro e ameaçando ele por ter causado problemas para o seu irmãozão. As pessoas ao redor ficaram assustadas e começaram a se afastar, procurando refúgio nas lojas próximas, prevendo um confronto intenso entre o protagonista e aquele brutamonte ali. O bandido, que tinha uma expressão ameaçadora, perguntou a Yang onde é que estava o seu irmão e o nosso herói respondeu calmamente, dizendo que o irmão do agressor estava provavelmente em companhia de porcos gordos naquele momento. Enfurecido, o bandido gritou que daria uma lição no protagonista e com um movimento rápido balançou o bastão lá a ele, tentando acertá-lo com toda a pompa. O nosso herói conseguiu se esquivar, mas o golpe foi tão potente que produziu um som surdo ao atingir o chão. Vendo que o bandido se preparava para um outro ataque, o nosso herói decidiu ativar uma habilidade mágica de defesa. Ele se virou rapidamente e acertou o homem no peito com a mão esquerda. O bandido foi arremessado para o lado com o impacto, mas ainda assim gritou, zombando do protagonista e dizendo que seus golpes eram muito fracos, como se fosse de uma garotinha. O nosso herói, mantendo a calma ainda, respondeu que como médico ele não tinha o hábito de ser violento, mas não tolerava que chamassem ele de fracote. O bandido, irritado com o comentário, declarou que odiava pessoas que o chamassem de mole, então o Prota aproveitou o momento e saltou, aplicando um golpe poderoso no grandalhão antes que ele pudesse reagir. O impacto foi tão forte que o bandido não teve nem tempo de se defender com o bastão e em um movimento muito ágil, Yang seguiu uma sequência de golpes rápidos e precisos enquanto o bandido, sem conseguir contra-atacar, tentava se proteger. Depois de uma série de golpes, o bandido gritou pedindo ao protagonista que parasse, dizendo que não aguentava mais. Tá bom, não vou aguentar mais. E o nosso herói, surpreso com essa resposta, e enquanto observava o homem rendido, também acabou notando que as pessoas ao redor olhavam para ele com admiração e também muito respeito. Naquele momento, o grandalhão sentiu algo estranho percorrer o seu corpo, era uma sensação de fraqueza e começou a tomar conta dele essa sensação. Era como se a sua força estivesse se esvaindo e uma luz intensa emanava do corpo do bandido e logo toda a energia que ele possuía parecia ter desaparecido, deixando ele exausto e caído ao chão. Surpreso, ele olhou para o protagonista tentando entender o que havia acontecido e o nosso herói se aproximou explicando que havia aliviado as áreas de tecido conjuntivo excessivamente comprimidas em seu corpo, o que lhe permitia remover os músculos do homem sem causar dano ao osso. Atônito, o grandalhão percebeu que a sua força descomunal havia sumido, deixando ele em um estado mais frágil. Ainda confuso, ele perguntou ao nosso herói sobre a sua origem e habilidades e com gratidão, o homem ofereceu ao Prota um pingente de jade que ele havia guardado por anos, mencionando que era um símbolo de proteção que vinha da tradição de sua família. Nesse momento, um homem estranho observando a cena saiu silenciosamente, decidindo que ele precisava contar ao chefe o que havia testemunhado. Yang aceitou o pingente e agradeceu ao grandalhão pela confiança, garantindo-lhe que poderia contar com ele no futuro. O homem, ao se despedir, elogiou o Prota, dizendo que no futuro ele seria como uma fênix entre o homem, um símbolo de renascimento e força, e depois de sair, o Prota se sentou examinando o presente. Observando o jade com atenção, ele percebeu que poderia utilizá-lo para criar um talismã de proteção. Enquanto segurava o pingente em suas mãos, o protagonista se recordou de que Etai, aquele grandalhão,
havia mencionado a importância espiritual do objeto em sua família. Determinado que era uma tarefa urgente, o nosso herói começou a preparar o talismã, e enquanto trabalhava, o bandido que havia presenciado a luta correu para alertar os guardas e chegou ofegante à sala onde é que estava seu chefe, Xuang. O chefe, um homem sério e imponente, fumava tranquilamente um charuto cercado por garotas que estavam acompanhando ele. Calmamente ele perguntou ao seu subordinado o motivo da agitação e o bandido, completamente em pânico, explicou que o Homem de Ferro, ou Grandalhão, conhecido pela sua força descomunal, havia sido derrotado e humilhado por um estranho qualquer na rua. Ele exigia vingança, mostrando ao líder um retrato improvisado do protagonista, e o chefe, interessado na situação, comentou que queria liberar um pouco da tensão, que estava disposto até mesmo a ajudar os seus subordinados. O bandido então acrescentou que após a derrota o Grandalhão ficara fraco como uma pena, o que aumentou ainda mais a raiva do chefe, e decidido a enfrentar o Prota, ele e os seus homens seguiram até o local onde sabiam que ele estava hospedado. Enquanto isso, em uma sala ao lado, um aluno vestido como uma garota fazia uma transmissão para uma pequena plateia online, sugerindo aos espectadores que a melhor peça de roupa para ele seriam meias de seda preta. Os bandidos e o líder entraram nessa sala, interrompendo a live, e ficaram confusos ao ver aquilo, né? Irritado, o chefe correu para o estudante e começou a repreendê-lo, afirmando que ele deveria se comportar melhor. O cara era literalmente machista. E o estudante, ainda no chão, tentou explicar, mas o chefe continuou a criticá-lo, dizendo que ele só sabia olhar para a menina de uma forma imprópria. Após a confusão, os bandidos e o líder recuaram, assustados com a ideia de encontrar o protagonista e enfrentar ele, cujas habilidades não compreendiam por completo. Na manhã seguinte, Yang despertou com o sol brilhando em seu quarto, e observando o pingente, ele notou que os símbolos que havia desenhado nele lembraram uma concha de uma tartaruga, um símbolo de proteção e resistência, combinados com o ícone de uma espada em chamas representando também a força e a determinação. Decidido a usar o talismã para proteger Xinchu, o protagonista se preparou para entregá-lo à garota, e de repente a porta se abriu e um dos bandidos entrou, sorrindo de uma forma provocativa e declarando que haviam conseguido encontrar o protagonista. O nosso herói respondeu tranquilamente, dizendo que ele nunca estava se escondendo, ele estava ali desde o princípio, mas o bandido, irritado, gritou que o chefe estava a caminho para enfrentá-lo, ameaçando que após o incidente da noite anterior, o nosso herói pagaria caro por ter humilhado o grande Homem de Ferro, a besta descomunal. O nosso herói passou por uma tortura desumana e perdeu um dos olhos em um ato de determinação, segurou firmemente o talismã mágico e declarou aos seus inimigos que erradicaria aquelas ervas daninhas. Em resposta, os invasores ameaçaram que mandariam o Prota de vala e depois comeriam a sua carne. O líder dos bandidos levantou a sua lâmina e, com um grito de ódio, avançou contra o protagonista, dizendo que ele tinha forças para mandar o Prota para o saco da bolacha. No entanto, Yang ativou uma habilidade especial que o protegeu instantaneamente, repelindo o ataque do bandido com uma rapidez impressionante. A lâmina do líder foi arrancada de suas mãos e caiu ao chão, enquanto nosso herói ali permanecia imóvel, observando com calma. O líder, chocado com a força inesperada do protagonista, ficou sem palavras, e logo depois, o médico que testemunhava a cena se aproximou do nosso herói e, admirado, pediu para ouvir a sua história. Algum tempo depois, o protagonista, acompanhado por sua equipe, chegou ao bar onde o líder dos invasores havia mencionado que uma garota chamada Lin o aguardava. Ele abriu a porta e entrou no bar silencioso e vazio, e a princípio ele até achou que estava sozinho e chamou pelo nome de Lin, perguntando em voz alta se havia mais alguém ali, e nesse instante sentiu uma mão tocar suavemente o seu ombro. Ao se virar, viu uma jovem desconhecida com um olhar preocupado, e ela se aproximou dele e o abraçou sem hesitação. A garota, com um sorriso astuto e um toque de romance, disse que não estava por ali por dinheiro, sugerindo que ele poderia pagar pela sua ajuda de uma outra forma. Enquanto provocava, o Prota colocou a mão dele nos seus cabelos, insinuando que ele poderia só ir pro jantar com ela, e o nosso herói, desconfiado, olhou para ela com curiosidade, perguntando se ela não havia confundido ele com outra pessoa, já que ele não estava ali para isso não. A jovem riu e em pensamento considerou a possibilidade, mas rapidamente descartou a ideia e assegurou ao nosso herói que estava certa sobre a sua própria identidade. Mesmo assim, o nosso querido herói permaneceu cauteloso, colocando ela gentilmente no chão e estudando com atenção, procurando sinais de um perigo. Ele perguntou quem ela era e como conhecia o seu apelido, e a garota, animada, confirmou que sabia da sua identidade, relembrando que ele havia resgatado de perigosos mercenários na selva amazônica. Yang, surpreso, riu ao perceber que ela havia o reconhecido, e a jovem então perguntou se ele a deixaria ali no chão frio. O nosso herói ajudou ela a se levantar e ela o abraçou com força, admitindo que desde o seu resgate na selva acreditava que nunca mais o veria e que na realidade sentia muita saudade dele. A garota revelou que havia procurado o Prota porque ele mencionara o local de Shenyang em uma conversa anterior, e emocionada ela ainda confessou que amava o Prota e que esperara por aquele momento durante anos. O nosso herói ficou surpreso com a intensidade dos sentimentos dela e, tocado, retribuiu o carinho. A garota
sentindo-se aceita, pediu que o protagonista desse um beijoco nela, e ele beijou gentilmente. Nesse momento, um outro homem acabou entrando no bar, trazendo algumas garrafas de vinho para a Lin. Vendo a cena entre o Prota e a jovem, ele ficou nervoso e tentou se afastar discretamente, não querendo segurar vela. Ao se retirar, murmurou que não tinha visto nada e que eles poderiam continuar nesse jantar maravilhoso. A jovem, irritada com a interrupção, repreendeu o homem, dizendo para ele sair de imediato, e após se despedir, o visitante sussurrou que tomaria medidas para garantir que ninguém mais entrasse por ali. Assim como saiu, o protagonista pensou com alívio que a intervenção inesperada o havia salvado de um momento embaraçoso, já que ele estava bem desconfortável. A jovem se virou para o Prota sorrindo e propôs que eles esquecessem a interrupção e continuassem de onde tinham parado na conversa. Ela o abraçou novamente, mas o nosso herói, refletindo sobre os seus sentimentos, explicou que compreendia o carinho dela, mas ele precisava ser honesto, já tinha uma ocupante no seu coração. A jovem ficou chocada, mal acreditando que o nosso herói estava comprometido, e sem jeito ele tomou um gole da bebida que estava sobre a mesa, lembrando que o seu relacionamento atual exigia sua dedicação. Ao terminar de beber, o nosso herói colocou o copo na mesa e notou uma mensagem no seu telefone. A jovem, ainda surpresa, comentou que naquela noite haveria um banquete às 6 horas em homenagem à filha mais velha de uma importante família e perguntou se o Prota gostaria de acompanhá-la ao evento. Yang, sorrindo, contou ao seu amigo que estava animado para ir ao banquete com Hongshu como ela havia lhe pedido, e o seu amigo solidário prometeu ajudá-la a cuidar de sua noiva, caso fosse necessário. De repente, um grupo de pessoas apareceu ao lado deles e um dos homens provocou o Prota, comentando de uma forma maldosa que ele não deveria levar mulheres de ruas a banquetes respeitáveis. O estranho continuou dizendo que o Prota era apenas um selvagem das montanhas, um primitivo que parecia perfeitamente adequado para esse tipo de companhia. Hongshu, visivelmente incomodada com as provocações, tentou se acalmar, mas o protagonista tranquilizou, pedindo que não deixasse que aquelas palavras atingissem seu coração, já que era uma pessoa muito boa. Ele acrescentou ainda que não se rebaixaria ao nível de pessoas como aquele grupo, e o estranho, agora claramente irritado, provocou ainda mais, dizendo que não permitiria que o Prota, o selvagem, arruinasse o evento. Em um tom desdenhoso, ele anunciou para os presentes que fazia questão de humilhar o Prota durante o banquete. Hongshu, com os olhos cheios de indignação, sugeriu que o protagonista ensinasse uma lição aos que haviam insultado, mas o nosso herói respondeu com calma, dizendo que não valia a pena dar atenção às pessoas que consideravam gado ignorante. A resposta só aumentou a raiva do estranho, que encarou o Prota com grande ódio. Ué, rapaz, você provocou o cara e depois ficou bravo quando ele retrucou? Eu, hein? Sem hesitar, o nosso herói girou seu pé e executou um movimento rápido, jogando o homem ao chão. Ele aproveitou o momento e chutou a perna do agressor, que caiu com um baque, gritando o nome de Shao Shen em busca de apoio. Esse Shao Shen, enraivecido, pulou para a frente e ameaçou mandar o Prota de vala caso tocasse nele de novo, e o nosso herói respondeu com toda serenidade, afirmando que ele não faria nada, além de se defender. Em resposta, Shao Shen decidiu subir ao elevador com seus amigos, lançando uma aposta que Yang não seria capaz de conquistar a mão da senhorita Rei. Dentro do elevador, os companheiros de Shao Shen perceberam um cheiro terrível que parecia vir dele. O odor era tão intenso que um deles gritou pedindo para que alguém abrisse uma janela, mesmo sabendo que era impossível, e cobrindo o nariz de uma forma completamente desesperada. Enquanto o elevador subia lentamente, eles tentavam segurar a respiração e disfarçar o desconforto. No entanto, o cheiro aumentava e eles perceberam que estava apenas no quarto andar ainda. Com o indicador luminoso subindo vagarosamente para o quinto andar, os passageiros do elevador lutavam para não desmaiar, mas a situação era completamente insuportável. Quando finalmente o elevador chegou ao andar 233, a porta se abriu e todos os passageiros desmaiaram no chão devido ao cheiro insuportável. Hongshu, percebendo o que tinha acontecido, perguntou ao Prota se ele era o responsável pelaquela pequena situação, mas o nosso herói sorriu, explicando que havia usado um truque médico, acertando o ponto vulnerável em Shao Shen, que fez ele liberar gases do sistema gastrointestinal. Ele comentou que a técnica foi aplicada no momento exato, provocando o efeito desejado sem nenhum maior dano. Hongshu, divertido, elogiou o Prota pela astúcia, mas ele respondeu humildemente, dizendo que, como médico, a sua intenção nunca é machucar, apenas tratar quando necessário. Nesse momento, duas garotas desconhecidas se aproximaram deles, e animadas e claramente interessadas no Prota. Uma delas correu e o abraçou com alegria, enquanto Hongshu observava com leve ciúme. Uma das jovens pediu ao protagonista que apresentasse a sua noiva, então todos seguiram juntos até a sala de banquetes no último andar, onde uma grande festa já estava em andamento. Um imenso caranguejo decorava a mesa, cercado por diversos pratos deliciosos, e o nosso herói, encantado com a comida, começou a se servir generosamente, chamando a atenção de todos os convidados ao redor. Hongshu, sorrindo, incentivou o nosso herói a se servir ainda mais, enquanto alguns convidados olhavam surpresos com o entusiasmo do jovem. Zinshu, observando a cena, comentou com a amiga que o protagonista parecia não ter muita educação à mesa, mas era claro que ele estava gostando da comida. Os outros convidados curiosos observaram o Prota consumir a comida com maior satisfação, e Hongshu achou o entusiasmo dele até que divertido. O cara estava aproveitando bastante ali. Um amigo de Zinshu perguntou a ela sobre o pingente de jade que ela estava usando, e ela explicou que era uma relíquia de seu avô, e surpresa, Hongshu percebeu que o mesmo pingente estava na mão do protagonista pouco antes dele apresentar a sua noiva Lin a todos. Hongshu, chocada, agarrou a mão de Yang e perguntou a Zinshu como o pingente de seu avô poderia estar com ele. Enquanto nosso herói tentava explicar a situação, Lin, que estava ao lado de Hongshu, colocou a mão do Prota no seu ombro e comentou com carinho que ele tinha passado o dia inteiro ao lado dele, reforçando até mesmo seu próprio vínculo com o Prota.
Prota. Honshu e Yezin ouviram atentamente, intrigadas com a história e a conexão que o Prota tinha com o talismã de Jade, e assim que chegou ao leilão da caridade, ele mencionou ao entrevistador que não pretendia deixar o garoto sozinho, pois ele era o seu parceiro para aquela noite, Honshu, e ele se apresentou ao homem comentando com a sua empresa que tinham sido ignorados, e depois ainda contou a Yang com certa resistência que viu a senhorita Lin na frente na direção de Yang. Nesse momento, Shinzu apareceu gritando para as garotas pedindo que impedissem o Prota. Ele explicou aos presentes que não se importou com a reação negativa de Shi, mas respondeu brevemente a sua namorada. O protagonista explicou à noiva que estava no banquete porque o noivado era um desejo dos pais, e Yang falou ao interlocutor que tinha que respeitar as vontades deles. As palavras do protagonista deixaram o cara surpreso, pois ele percebeu que Yang Yunfeng não era o que Roku havia descrito. O protagonista então tirou o amuleto e jogou para o avô de Shinshuu, que ficou surpreso ao ver a garota examinando aquele talismã suspeito. Olhando para o pingente de Jade, Gu ainda decidiu alertar o cara sobre algo importante. Com grande cautela, a garota disse em voz baixa que o pingente deveria ir para sua noiva, e Shingu mal conseguia acreditar que a sua noiva era alguém tão maldosa. O apresentador anunciou que o leilão havia começado, mencionando que na zona havia uma pedra bem preservada, avaliada em pelo menos 1 milhão. Em seguida, ele informou que as outras pedras, embora estado inferior, ainda eram valiosas, com preços variando de 300 a 100 mil. Ele também ressaltou que parte do dinheiro arrecadado seria destinado a ajudar crianças nas áreas montanhosas, e Honshu comentou com seu amigo que as pedras eram realmente de alta qualidade, enquanto o protagonista, com um tom provocativo, fez uma pergunta à sua namorada. Shu brincou com seu parceiro, dizendo que se ele não participasse, acabaria comendo a última fatia por conta própria, e rindo ele comentou baixinho que talvez fosse mesmo capaz de sentir o cheiro dessa fatia. De repente, eles notaram Shao se aproximando e comentando que também tinha sentido um cheiro diferente no ar. O nosso herói então respondeu dizendo que era apenas um perfume qualquer, e Yang brincou dizendo que talvez fosse cheiro de chuva ácida. Shao, animado, sugeriu que o protagonista poderia interpretar o papel de um personagem importante ali, o que divertiu todo mundo, e a situação foi ficando ainda mais descontraída enquanto eles se preparavam para participar do leilão e observar quem é que daria o maior lance ali. Shao avisou a um rival que se ele perdesse, teria que sumir de sua vista para sempre, caso contrário, o protagonista seria obrigado a quebrar a sua promessa com Yezin. Com um toque de ironia, Shao Shen disse que o amor verdadeiro estava em jogo, e Yang confirmou que eles deveriam decidir isso ali. Orgulhoso, nosso herói aceitou o desafio e em um tom confiante disse ao seu adversário que o faria se ajoelhar diante de Shinshuu. Shao riu, lembrando a todos que havia substituído o protagonista pela pedra natural e que ele não tinha nenhuma chance de vencer e que era ridículo ele continuar tentando. Honshu disse ao garoto que quebraria o orgulho do arrogante Shao Shen, enquanto o protagonista examinava a pedra com muito cuidado para garantir o seu valor. Yang fez um comentário para sua equipe dizendo que eles não entenderiam o que estava em seu coração, e por ali alguns jovens corriam e provocavam, gritando que o protagonista estava prestes a perder e que a filha mais velha da família talvez tivesse que se casar de novo. Um rapaz desafiou o protagonista e Shao Shen a competir em um jogo, afirmando que o vencedor teria o direito de se casar com a senhorita, e Gle comentou com Shu, que observava ao lado, que ela estava disposta a seguir essa competição até o fim. Quando o leiloeiro começou a cortar uma enorme pedra, ele disse que a cor verde muito semelhante ao jade imperial parecia iluminar a sala. Shao, irritado, desafiou o rival, que esperava vê-lo falhar, mostrando uma tatuagem vibrante em seu braço como símbolo da sua própria determinação. Shao ainda gritou ao oponente para que admitisse sua derrota, enquanto o rival provocava o protagonista, dizendo que ele teria que viver com a vergonha de Shinshuu. Os presentes riram da situação, aplaudindo Shao Feng como o melhor no corte de pedras naturais e o único digno de Shinshuu. O protagonista calmo respondeu aos comentários, dizendo que todos ali eram como um bando de tolos, e Yang subiu ao palco, provocando o público, afirmando que parecia um grupo de cabeça duras. Por fim, nosso herói pediu ao artesão que estava perto da mesa para começar a cortar a pedra natural e comentou com seu parceiro que observava tudo atento. O protagonista sabia que, apesar de não ser muito esperto, estava acostumado a tirar conclusões rápidas, mesmo nos momentos finais. Ele percebeu que Shinshuu estava ali para protegê-lo e apoiá-lo durante o evento naquela noite, e quando um pedaço de jade vermelho apareceu, o público começou a rir, e alguém gritou que o jade vermelho jamais poderia competir com o jade imperial. Ignorando as provocações, o protagonista pediu ao capataz que continuasse cortando a pedra e ignorasse todos aqueles bocotes que estavam falando asneira. De repente, um brilho amarelo intenso surgiu, revelando uma figura de dragão dourado saindo do interior da pedra, e com um movimento inesperado, o dragão amarelo voou pelo salão, deixando todo mundo presente em choque. Shao Shen, paralisado, apenas observava enquanto o homem corria em direção ao Salvador, exigindo que ele confirmasse se aquela pedra realmente era um jade autêntico. O avaliador, assustado com a reação das pessoas ao redor, olhou para cima enquanto um inspetor corria em sua direção, e ele desceu rapidamente em direção ao mestre responsável pelo evento com uma expressão tensa. No alto da torre, uma jovem assistia a cena com o coração acelerado, e os espectadores, também assustados, observavam a inesperada aparição do dragão com temor e também muita surpresa. Ele se levantou rapidamente e correu para ajudar a namorada, e a serra de metal deu um salto com um golpe forte, voando longe e se chocando contra o chão. Ele se aproximou da namorada, estendeu a mão e a cumprimentou, perguntando se ela estava bem. Ela respondeu que sem querer tinha quebrado uma parte da parede, e nesse momento Ku apareceu, correu até a sua amiga e perguntou se estava tudo bem, comentando que tudo aquilo parecia muito rápido e perigoso.
perigoso. Ela ainda acrescentou que a namorada só estava segura graças ao protagonista, que não esperava ver esse lado mais carinhoso de Gu, que sempre parecia tão firme nas decisões. Yang, furioso, se virou para Xiao Sheng afirmando que a sua tentativa boba havia fracassado. O cara tentou se justificar, dizendo que apenas tentava testar a qualidade da pedra e que a serra havia caído sem querer, e ainda acrescentou que o dragão era só para exibição e que a pedra não tinha mais nenhuma utilidade. O protagonista olhou para Xiao irritado e questionou se ele realmente duvidava da autenticidade do que acabara de presenciar, e de repente, o dragão amarelo se libertou da pedra e subiu pelo telhado, voando até o topo de um arranha-céu onde todo mundo pôde ver a figura majestosa e ficaram completamente horrorizados e assustados. Alguém comentou que era possível ver um brilho de jade vermelho na pupila do dragão, enquanto outra pessoa não tinha certeza de que a pedra do protagonista conseguiria superar a de Xiao. Sheng pediu ao avaliador que determinasse o valor dos jades e o especialista respondeu que o jade vermelho valia no mínimo 200 milhões. E furioso, Xiao Sheng correu até o avaliador insistindo que a sua pedra era melhor. O protagonista então empurrou Xiao com um chute forte, dizendo que ele precisava aprender a aceitar a derrota com toda a dignidade. E o mesmo, indignado, gritou ofensas ao protagonista enquanto ainda estava caído entre as pedras. O nosso herói encarou seu rival, declarando que já havia ordenado aos seus homens que revelassem um truque, e com isso, Yang enfiou uma agulha mágica na cabeça de um dos associados de Xiao Sheng e o homem anunciou a retirada da pedra natural da área A, incluindo o jade imperial verde que tinha sido previamente preparado. O público reagiu com grande indignação diante daquela revelação e logo perceberam que o namorado de Xiao Sheng era uma fraude e tentou se justificar enquanto Xiao, visivelmente abalado pela derrota, começou a tremer intensamente, mal conseguindo se manter em pé. Um amigo correu até ele perguntando o que havia acontecido enquanto uma garota pedia que chamasse o médico para ajudar Xiao. O protagonista, sorrindo, comentou que nenhum médico comum conseguiria curar a seu oponente e que ele mesmo poderia tratar o distúrbio de Xiao. O amigo do cara, desesperado, se ajoelhou implorando para que o nosso herói o ajudasse, prometendo que atenderiam a qualquer exigência que ele fizesse. O nosso herói então se aproximou e de repente, surpreendendo todo mundo, especialmente o médico, ficou sem palavras, perguntando o que ele estava fazendo. Apesar do espanto e receio, o tratamento inusitado continuou e Shen, em um momento de reação intensa, começou a tossir sangue, deixando as pessoas ao redor completamente apavoradas, achando que ele estava morrendo ou coisa do tipo. Um homem comentou que o nosso herói não era médico e que na verdade ele poderia ter piorado a situação de Xiao Sheng, que precisava urgentemente de uma ajuda médica. Enquanto isso, o nosso herói ponderava que Xiao Sheng provavelmente havia sido trazido pessoalmente pela garota chamada Xin. Shen ainda comentou que o paciente deveria apenas descansar agora e um amigo se aproximou de Xiao, aliviado, anunciando que ele estava se sentindo melhor. Os espectadores ficaram surpresos com a melhora inesperada, questionando como uma cura tão estranha havia funcionado. E o nosso herói, no entanto, comentou ao seu amigo que estava decepcionado com o leilão, sugerindo que eles fossem embora. Xin Xiu, animada, gritou para ele esperar, oferecendo-se para comprar o jade vermelho por 200 milhões e cortá-lo. E Gu, observando, disse à sua namorada que mesmo que o protagonista tivesse ajudado, não deveria oferecer tanto dinheiro. Hong ainda agradeceu a namorada pela lembrança enquanto o protagonista segurava a pedra e, para a surpresa de todo mundo, afirmou que ela não estava à venda. Ele ativou uma habilidade especial em sua mão e tocou a pedra, que emitiu um brilho intenso em todas as direções, cada vez mais forte. Decidido, o nosso herói quebrou um pedaço da pedra, revelando de repente um belo colar com um rubi vermelho dentro. A garota ficou fascinada ao ver a joia, que parecia linda para ela, e o nosso herói entregou o colar à namorada, dizendo que havia prometido um presente e esperava que ela gostasse. Ela ficou emocionada com o presente, valorizando ainda mais o gesto, e as outras garotas ao redor estavam impressionadas com o fato de o protagonista ter dado a ela uma joia que valia pelo menos 200 milhões. A garota, que ele tanto admirava quanto odiava, gritava de raiva enquanto o elevador subia até o andar 233. Durante a subida, dois passageiros entraram e um deles, um rapaz, saiu do elevador com uma garota procurando alguém. Ela perguntou a um colega de classe se era verdade que ele era noivo do presidente do grupo e questionou por que o protagonista estava trabalhando como faxineiro em um hospital. A namorada de Liao respondeu ao colega que estava fazendo perguntas demais, pedindo que parasse de uma vez por todas e não ficasse questionando tanto assim. A garota não gostou da resposta e, irritada, o insultou. Ela cumprimentou o namorado de Liao, pedindo desculpas pelo que havia acontecido com seu pai, e ainda explicou que estava ali para agradecer pessoalmente ao Dr. Yang Yunfeng. Surpresa, Shinzu custava acreditar que o protagonista havia salvado o pai de Liu, e 10 minutos depois, a garota, ainda com raiva, comentou com um amigo que tinha se preparado por muito tempo para encontrar o protagonista, mas ele simplesmente desapareceu. Ela então gritou para a noiva que o protagonista já era um homem casado, e o amigo, porém, comentou animado que o casamento ainda não tinha sido consumado e que ela queria ver o protagonista pessoalmente. O namorado respondeu que levaria o pai ao hospital Shinai na semana seguinte para o segundo check-up. Ki se aproximou da namorada perguntando se ela ainda estava chateado, que Shinzu respondeu que não estava exatamente com raiva, mas que não conseguia entender que tipo de pessoa esse Yunfeng realmente era. Nesse exato momento, ela recebeu uma mensagem do seu avô e, ao ler, descobriu que ele a estava pressionando a se casar na semana seguinte. Ela comentou com sua amiga Xingu que talvez pudessem fazer o protagonista desistir do contrato de casamento de modo que o cara não precisasse se preocupar mais. A garota refletiu, admitindo que talvez ela mesma não fosse digna do protagonista. Enquanto isso, nosso herói estava na cidade e um rapaz e a
sua namorada tomava uma bebida em um bar. Após uma breve pausa, Yang ligou para o seu conhecido Hongshu e o protagonista perguntou à garota por que é que ela ainda não havia dito nada desde que voltara. Hongshu então ofereceu um copo à pessoa com quem falava, dizendo que contaria tudo depois que ele bebesse, e o rapaz aceitou e bebeu o conteúdo do copo, cedendo a todos os pedidos da garota. Hongshu, por sua vez, olhava intensamente para ele como se tivesse algo importante a dizer, e então confidenciou ao companheiro que desde que ele lhe dera o colar, sentia uma alegria que não conseguia explicar. Hongshu percebeu que o protagonista tinha um valor especial para ela e Yang respondeu animado, mas a sua namorada parecia apreensiva. De repente, o nosso herói começou a se sentir muito embriagado e desconfiou de que haviam colocado algo na sua bebida. Yang, preocupado, perguntou ao namorado o que ela queria fazer, enquanto Hongshu surpreendeu o rapaz, dizendo que ele havia mentido para ela 3 anos atrás. Ela explicou que ele havia fugido porque não queria cumprir uma missão na organização, e naquele momento ele já queria encontrar Yang. A garota comentou com sua amiga que tinha alguns assuntos para resolver, mas que voltaria mais tarde para vê-lo. Hongshu começou a ajustar levemente o seu vestido e disse ao seu interlocutor que ele não lhe pertencia, e em um tom romântico ainda afirmou que aquela noite era só para ele. O protagonista chamou o nome de Hongshu com entusiasmo e em seguida caiu em um sono completamente profundo. De repente, o protagonista acordou e viu várias pessoas vindo em sua direção, felizes por ele ter despertado. Yang parecia perturbado e assustado enquanto as pessoas ao redor assistiam divertidas e surpresas. Ele perguntou aos convidados como é que haviam chegado ali e o que tinha acontecido com Hongshu. Um dos presentes respondeu que a garota havia partido, deixando instruções para que ele não a procurasse e transferira todos os seus bens para o nome de Yang. O prota ficou muito animado com a notícia e sentiu que ele precisava encontrar essa garota, e então, preocupado com Hongshu, ordenou ao líder que enviasse homens para procurá-la, e o mesmo concordou e logo preparou a busca. Enquanto isso, no prédio corporativo, algumas meninas estavam sentadas discutindo. Gu, animada, pediu a sua amiga Shinshu que olhasse as novidades, e um cara havia levado um enorme banner ao aeroporto para procurar a sua namorada, e a história estava no noticiário junto com fotos do protagonista. Surpresa, perguntou a como que essa notícia poderia ter tanto impacto, e Shinshu, assistindo a um vídeo em seu tablet, apertou a tela com força demais até que o aparelho acabou rachando. Ela riu dizendo que o tablet deveria ser de baixa qualidade, quebrando com um simples toque. Ozu ainda lembrou a Shinshu que o seu avô queria que ela se casasse em uma semana e que caso o protagonista tivesse outros interesses, ela poderia romper o contrato de casamento. Shinshu foi até a janela do escritório afirmando que não pretendia mudar os termos do contrato, e a gerente comentou que ouvira o avô dizer que os pais do protagonista e de Shinshu eram amigos próximos. Depois da morte dos pais do protagonista, o último desejo deles era que seu filho se casasse com Shinshu, e a gerente completou dizendo que caso o casamento acontecesse, eles deveriam honrar o acordo pré-nupcial. Então entregou um convite à sua colega Ryu, explicando que era para Yang Yun-Feng, e ela acrescentou que o superintendente Yu o aguardava no escritório de administração civil às 10 da manhã no dia seguinte. Enquanto isso, nosso querido protagonista caminhava pelas ruas confuso e sem entender onde é que Hongshu poderia estar. De repente ele ouviu um barulho vindo de um arbusto e parou para olhar mais de perto. Ele viu alguém deitado ali achando que poderia ser Hongshu, e com cuidado ele observou a pessoa, percebendo que se tratava de uma jovem. Mais adiante, um garoto de mais ou menos 10 anos andava próximo à montanha com uma bolsa nas mãos. Shang, distraído enquanto subia a montanha, acabou sendo mordido por um animal estranho e o menino estava apavorado, tentando afastar a cobra que estava atacando. Nosso herói agitava os braços e as pernas, gritando para que o animal saísse, mas no desespero acabou perdendo o equilíbrio e caindo do penhasco. Ele despencou de uma altura muito grande. Naquele momento, uma garota caminhava pela floresta carregando uma mochila cheia de ervas medicinais que ela estava coletando. O protagonista caiu em um galho de uma árvore e logo depois desabou em frente de um estranho. No início, a pessoa pensou em fugir, mas o protagonista agradeceu por tratar de seu ferimento e, curioso, perguntou o nome da garota. Sorrindo, ela se apresentou como Shin, e surpreso, nosso herói percebeu algo em comum entre os arbustos. Ali estava Shin, uma conhecida em péssimo estado de saúde. Shang observou atentamente, concluindo que ela provavelmente havia sido envenenada por um dos venenos mais perigosos do mundo, o do bicho da seda dourado, que se não tratado a tempo causaria ruptura dos vasos sanguíneos, o que levaria também a pessoa de vala. Decidido a ajudar a sua velha amiga, o nosso herói levou até o quarto da velha Shinai, colocando em uma posição de lótus no centro da sala. Emocionado, ele começou a usar elementos especiais para neutralizar o veneno, e concentrado, sabia que ele precisava agir rápido para salvá-la. Durante o processo, o nosso herói meditou profundamente com os olhos fechados, então se aproximou por trás, desabotoando a roupa para iniciar o tratamento. Assim começou a recuperar a consciência e sentiu que o veneno estava enfraquecendo, e pediu à amiga que ficasse calma, prometendo que iria cuidar do ferimento e logo ela estaria bem. Enquanto isso, alguém se aproximava da casa de Yang. Já era tarde, uma garota subia devagar as escadas até o apartamento. Nosso herói sentiu raiva ao perceber que outra pessoa estava ali sem aviso, e a visitante chegou à porta notando um brilho verde misterioso que saía de dentro do apartamento. Curiosa, ela espiou e viu o protagonista e seu paciente dentro da sala, rodeados por uma luz verde e muito intensa, ambos em uma profunda meditação. Desconfortável, ela gritou com raiva, chamando o prota de cachorro infiel, e o grito a fez despertar, e o nosso herói, assustado, pediu que ela não atrapalhasse o tratamento. O brilho verde formou ondas que atingiram e a jogaram para trás, e ela foi lançada para longe, gritando de susto. O nosso herói olhou para sua namorada, gritando que a situação estava muito ruim, e a luz verde parecia puxá-la cada vez mais, e ele agiu rápido, tentando
tentando agarrá-la. Com esforço, ele lançou uma substância viscosa para tentar salvar a sua namorada, que foi jogada de volta para dentro da sala. De repente, o nosso herói se viu surpreso, alguém vindo da rua diretamente para sua varanda e de novo era sua namorada que descia pela grade. Feliz, ele a cumprimentou dizendo que fazia muito tempo e ela respondeu entusiasmada e seguido beijou, mostrando cheia de vida e curada. Ela saltou a presilha do cabelo e comentou que não esperava encontrá-lo na cidade. Tirou uma das mãos do cabelo dizendo que tinha uma missão importante, se despedindo do prota e prometendo que se sobrevivesse voltaria para buscar o grampo. Nosso herói se assustou ao vê-la saltá-la e voar para longe e gritou para que ela esperasse, mas já tinha partido. Enquanto isso, Gu voltou a si perguntando ao nosso herói o que havia acontecido e percebendo que o prota estava sozinho, e ela sentiu tristeza por ele, achando que seu amigo o abandonara. Com raiva gritou para Yang, acusando ele de ter se divertido, saindo com outras garotas e agora com Jin Yang. Desapontado, ele foi pro quarto se sentindo sozinho e confuso. A garota ainda gritou irritada que já que ele não se importava com quem ela flertava e saía por aí, então que ficasse sozinho. O nosso herói fechou a porta, deixando para trás, e chateada ela parecia querer dizer mais alguma coisa e gritou para o protagonista, lembrando que no dia seguinte, às 10 horas da manhã, estaria esperando por ele no escritório de assuntos civis. Cansado, ele se jogou na cama e ficou pensando sobre o incidente com a garota Jin Yang, e ainda comentou consigo mesmo que as suas amigas Hongshu e Shin tinham missões secretas, mas não contaram nada para ele e nem sequer pediram sua ajuda, como se não confiassem nele. Determinado, o nosso herói murmurou que não deixaria as coisas assim e com confiança ele gritou para si próprio que encontraria as meninas a todo custo. De repente, a sua cama caiu, pegando ele de surpresa de uma forma bem desagradável. Na manhã seguinte, o nosso herói aguardava por suas namoradas, enquanto Shin Yu olhava o relógio sem entender por que ele ainda não havia chegado. Gu, animada, comentou que aquela era a chance perfeita para convencer o protagonista a cooperar e finalmente cancelar o noivado. Shin Yu, pensativa, disse que para o protagonista até mesmo uma joia de 200 milhões de dólares tinha seu valor, e ela perguntou a Gu como é que planejava convencê-lo. O nosso herói apareceu naquele momento ouvindo a conversa e disse que elas poderiam falar diretamente com ele. Yang sorriu para sua namorada, Ezin Shu, e disse que estava de acordo com o que haviam combinado, e a noiva olhou para ele com interesse perguntando que tipo de acordo ele tinha em mente. Desconfiada, ainda perguntou ao protagonista que truque ele estava armando dessa vez e quais seriam as razões para que ele se casasse. O nosso herói se aproximou da namorada, colocando a mão na parede ao lado dela e disse, empolgado, que ela poderia ajudá-lo a encontrar duas pessoas usando os contatos da sua família. E em troca, ele prometeu que seria fiel e passaria a vida inteira com ela. Depois de refletir, a garota respondeu que tentaria ajudá-lo, mas que também tinha algumas condições e explicou que após o casamento não interferiria nos negócios da empresa e que o protagonista se mudaria para a casa dela. Nosso herói concordou sim com as condições, mas acrescentou que ele gostaria de manter o casamento em privado, evitando que estranhos interferissem na vida familiar deles. Gu gritou incomodado que isso não seria fácil e nesse momento colocou a mão no ombro de Shin Yu, que disse sua amiga que após o casamento não precisaria mais acompanhá-lo. Shin Yu comentou empolgado que o prota não faria nada de ruim com ela e Yang, orgulhoso, disse que ela era sua esposa e que poderiam entrar no prédio juntos. A garota ficou radiante quando ele a chamou de esposa e animada ajeitou as suas roupas, e o nosso herói pediu que após o casamento ela usasse roupas mais modestas e sorrindo, ela ainda disse que entendia, mencionando que no dia seguinte começaria a trabalhar como consultora médica do hospital. Gu, em um tom ameaçador, disse ao protagonista que se ele intimidasse, Shin Yu o jogaria no porta-malas do carro, e depois elas se despediram e foram embora nesse carro. Enquanto isso, os preparativos finais para a chegada do protagonista estavam sendo feitos na casa de Shin Yu, e o líder pediu aos subordinados que tivessem cuidado para não danificar os pertences do novo chefe Yang. Já em casa, nosso herói olhava surpreso para os seus novos conhecidos e a vida que começava a se desenrolar à sua frente. O líder informou ao protagonista que havia pedido ajuda à família, e ao reencontrar a sua namorada Lin Yang, ele sorriu comentando com seu interlocutor que seria melhor manter em segredo sua presença ali e evitar que os outros soubessem do seu casamento com Shin Yu. O nosso herói estava sentado na recepção com uma pilha de documentos à sua frente e ao lado de uma advogada que lhe entregou o testamento que seu pai havia deixado. Em seguida, ela mostrou as credenciais médicas que confirmavam suas qualificações e, de acordo com o testamento, ele receberia 1/10 das ações do grupo. No testamento, o pai do protagonista também deixou uma carta simples falando sobre as vantagens do seu casamento com Shin Yu. E após ler a carta, o nosso herói sentiu-se inspirado e foi para um estado de meditação, decidido a visitar o primeiro andar de Ink para ajudar os seus conhecidos, Hongshu e Shin, que pareciam até mesmo enfrentar muitos problemas e que talvez precisassem da ajuda dele. O nosso herói sabia que ao cruzar o primeiro andar poderia formar um corpo dourado de virtude, e então abriu os olhos e, concentrado, pediu que as forças celestiais o atingissem. Uma coluna dourada de energia surgiu e ao tocá-lo, uma força poderosa o elevou, fazendo ele flutuar no espaço, onde ele cultivou o corpo dourado da virtude. Profundamente em meditação, ele viu o fogo ao seu redor e concluiu que quanto mais pessoas curasse, mais energia vital ele ganharia. A passagem para o primeiro andar estava próxima, mas ele foi interrompido por um barulho que vinha da rua e acordou de sua meditação, e com todo entusiasmo, nosso herói pensou ter ouvido a voz da sua namorada. Ao se aproximar do pátio, viu Shin Yu, mas teve um pressentimento de que uma alma de outra pessoa havia invadido o corpo dela. Ao perceber que Shin Yu estava desmaiada, ele a segurou nos braços, decidido a exorcizar o espírito intruso. Ele percebeu que o sangue de uma linhagem antiga fluía no corpo de Shin Yu e que isso poderia ser um recurso valioso para aumentar as suas habilidades. Concentrado, ele afastou qualquer distração, focando-se em salvar a garota. Com cuidado, começou a prepará-la e usou uma agulha especial, colocando em um ponto preciso para restaurar o fluxo de energia.
Chinchou se sentiu como se estivesse deitada na grama de um campo encantado, completamente maravilhada. E ao acordar viu o Prota deitado ao seu lado, e irritada deu um tapa nele perguntando por que é que estava dormindo ao lado dela.